Serviço e Saúde. 3h03. Hoje, quinta-feira. O que tem quinta-feira? Tem programa especial. Não estou só nesse dia, é sempre muito bom. Tô aqui com Stephanie Suerdick dividindo a bancada. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde a todos. E, sendo bem redundante, é sempre especial. A nossa quinta-feira do especial. Especial Serviço e Saúde. Estamos aqui juntinhas e sempre com aquele propósito, né? De trazer um tema pra gente discutir, aprofundar, entender melhor. E é o que vamos fazer hoje aqui. Isso. Como é que a gente escolheu esse tema? A gente não escolheu. Ele escolheu a gente, praticamente. Porque quando a gente falou na redação, falou, estão se falando muito sobre isso, tal. E aí vieram as ideias. Cristiane França, beijo, querida, trouxe também aqui pra gente. E dessa escolha, né, que o tema nos escolheu, nos deixou de cabelo em pé para conseguir amarrar tudo a tempo da gente trazer aqui nessa discussão. Mas temos uma entrevistada queridíssima. Quando a gente liga, ela já tinha prometido, eu tenho provas disso, documentais. Quando quiserem, pode me chamar de agora, venha. E ela veio. Lise Borges, que é advogada, professora, mestra em família na sociedade contemporânea. Que prazer, sempre ajudando a gente a fazer esse programa, a ter conteúdo, a ter informação, a discutir esses temas tão importantes. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ai, gente, eu também sou fã do especial. É muito especial. É especial demais estar com vocês e falar sobre temas tão importantes, né? Acho que é uma tarde agradável. Vocês dizem que é um cárcere privado aqui, da última vez que eu vi, mas eu acho que é sempre maravilhoso. Tá sempre vendo? que eu tenho oportunidade, eu tô aqui. A síndrome de Estocolmo. Quem gosta do cárcere privado. É verdade. Eu gosto. Saio daqui fervilhando, né? Porque o direito só não dá conta das coisas. Então, toda vez que eu saio daqui, eu saio cheia de interrogação. É bom Muito demais. mais perguntas do que respostas. Não, tem muito mais resposta do que pergunta, eu acho. Eu, pelo menos, acho. Porque a gente traz um tema, tem o olhar do direito, tem o olhar de quem lida com as pessoas diariamente. Sim. Então, é sempre muito importante. Mas o tema de hoje, nem falei ainda, não disse número, não falei que Emerson está ali a postos, Jefferson Hora também, porque a gente está no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Isa já está aqui. Marineide também, que coisa boa. A gente está no youtube.com/portal Metro1. Você pode entrar no metro1.com.br. Você pode mandar mensagem via WhatsApp 3505-5000. Ou se preferir, como a gente adora, liga para cá. 3505-5000, também mesmo número. O nosso tema tem se falado muito desde o domingo. No caso, já tinha se falado um pouco antes, no caso Larissa Manoela, que é uma atriz que começou muito cedo na carreira, desde muito pequenininha. E sempre fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro. Quem sempre cuidou dela, do dinheiro, o pai e a mãe, filha única. E teve uma confusão. Ela foi para a televisão falar que não sabia do dinheiro que tinha, que os pais diziam que ela tinha 33% da empresa, que na verdade tinha 2%. Quando foi ver, tinham vendido casa, que ela não sabia, que se ela precisasse de dinheiro, ela precisava pedir até para comprar uma água, um sorvete, e que ela queria entender das finanças. Ela já tem 22 anos. Hoje, a mãe dela, que não tinha falado ainda, deu uma entrevista falando o lado da mãe, que a gente não tinha ouvido absolutamente nada. Também vamos falar sobre isso. Ela disse que fizemos tudo para preservar Larissa de um eventual alguém que quisesse se fazer valer, de explorar. Até a conversa dela disse que foi tirada de contexto, não é assim, que ela sempre amou e ama a filha, que está numa situação difícil. Tudo isso veio à tona e trouxe um monte de questionamentos jurídicos. Medrado até deixou aqui quando passou o programa, questionamentos psicológicos. A gente sabe que muitas dessas crianças que começam muito cedo em qualquer profissão
às vezes, quando chega na vida adulta, ou está muito cansada, ou não souberam lidar com isso, perdeu a infância. Tem várias questões. A gente vai tratar sobre tudo isso. Marcelo Falcão, inclusive, está dizendo aqui: estou amando esse programa, só traz profissionais incríveis para a bancada. Mais uma professora minha, da graduação. Legal. Só essa semana. Liz é maravilhosa demais. Concordo. Assino embaixo. E sempre digo, não é, Stephanie? A gente sabe escolher entrevistado. Isso é. Marcelo, um beijo, uma beijoca. Ai, que saudade, gente. Os alunos vão graduando, a gente vai ficando saudosa, né? Agora eu posso dizer que eu tô começando a ficar velha. Eu não vou nem tocar nesse ponto, eu acho que é uma bobagem. Eu ainda sou confundida com a aluna, então eu ainda tô bem. Totalmente. A gente, além de Liz, quem mais a gente vai ter aqui, Stephanie? Pois é, a gente vai contar também com a participação de Ana Paula Pitiá Barreto, que é psicóloga, mestre em Medicina e Saúde Humana, para trazer esse recorte que Cris falou agora há pouco, né? Não só no âmbito jurídico, que Liz vai tentar nos esclarecer aqui tudo que envolve essa situação, mas como é que isso tem impacto também na saúde mental, né, de crianças e adolescentes que passam por situações como essas, que vivem alguma relação desse tipo e principalmente no âmbito familiar, né? Será que a gente já está na linha? Porque a gente vai fazer um programa assim misto hoje, né? A gente pode. É importante, se mexe aqui. Já que a gente pode contar com a tecnologia, e é muito bom quando ela vem a nosso favor, além da presença de Liz, que eu adoro aqui no estúdio, eu gosto quando pode vir, mas nem sempre dá. A gente sabe que as agendas são complexas, tá uma loucura. Foi um tema que a gente queria muito abordar, mas a gente sabe que foi essa semana, então é mais complicado. Então a gente vai fazer parte aqui e parte através do Zoom também, conversando. Deixa eu até saber com o Jefferson se já tá tudo ok. Aí vocês vão conhecendo os bastidores, porque já está ok ou não. O Jefferson vai dizer, e aí, Jefferson? Ele botou aqui, quando tiver ok, aviso. Ok, então, pronto. Vamos tentar já entender, e aí eu vou puxar já para Lizzy. E quando esse caso veio à tona, um termo ficou muito falado, né? Violência patrimonial. Sim. Quando a gente olha para essa história, os relatos, né, e que ganharam essa repercussão, se configura como isso? Vamos explicar para o nosso ouvinte. Sim. A violência patrimonial, ela vem, inclusive, conceituada pela própria Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha conceitua alguns tipos de violência, uma delas é a violência patrimonial. A gente conhece muito a violência patrimonial, principalmente nos casos de divórcio, né? Onde os patrimônios, de fato, começam a serem dilapidados, a sumirem, né? Então, as pessoas têm muito essa ideia de que a violência patrimonial seria um desvio, né? De patrimônio, desvio de recursos. Mas, na verdade, a violência patrimonial, ela se apresenta das mais diversas maneiras, né? Eu costumo dizer, inclusive, quando atendo mulheres, que é importante a gente ter ideia de que se alguém destrói seu celular, por exemplo, dentro de casa, no momento de ciúme, se alguém, enfim, destrói documentos, os documentos começam a sumir, principalmente, né? Então, a violência patrimonial não é só o prejuízo financeiro necessariamente, mas todo o prejuízo que eventualmente vai desembocar nessa situação patrimonial e de mantença da pessoa, né? Então, é uma situação bem importante. Geralmente, esse tipo de violência está atrelada, né, à questão conjugal, né? Mas é interessante a gente falar que é possível falar, sim, da violência patrimonial na perspectiva parental, né? Então, tanto é que em casos como o da Larissa Manoela, lógico, a gente precisa frisar aqui, né, que nós não temos acesso ao processo, então isso é bem interessante, inclusive, porque quando estoura algum caso assim, né, na mídia, muita gente vem falar sobre, e é importante que a gente fale, mas sempre com a ressalva de que a gente não sabe o que é que está nos autos, né? Na verdade, a gente nem sabe se vai ter processo, porque me parece, da entrevista, que ela sinalizou que está abrindo mão do patrimônio justamente para não brigar com os pais. Então, tudo que a gente sabe é o que a gente acaba falando no popular em sala de aula, que é a fofoca jurídica, né? Que corre os corredores, mas é algo interessante também para chamar a atenção de que essa realidade existe, né? Muitos pais que ainda mantêm, né, o patrimônio dos filhos sob sua, né, responsabilidade, sob sua administração,
mesmo quando a criança já atingiu aí a maioridade. Não é mais criança, né? Na sala de aula foram logo lhe perguntar. O quê? Loucura. Eu, esse semestre, estou à frente de algumas cadeiras de Direito de Família. Então, desde a segunda-feira, acho que a entrevista foi no domingo, né? Na segunda-feira já foi, a senhora está sabendo do caso da Larissa Manoela? Eu, o quê? Não tinha assistido o Fantástico, né? E aí depois fui acompanhar e realmente, né? É comovente, inclusive. A entrevista me tocou bastante, né? E, enfim, é lógico que a gente só sabe a fofoca jurídica, né? Com certeza deve ter coisas muito mais complexas permeando, né? Essa relação entre pai e filha, mãe e filha. Enfim, situações que a gente precisa analisar mais de perto, né? Em caso assim, como esse, não esse especificamente, mas vamos imaginar que ela tem 18 anos já como... Sim. Trabalhando, Sim. você tem 22, Sim. Com 4 anos ela começou, estava sob a guarda dos pais. Sim. Responsabilidade dos pais. Sim. Tá correto isso? É isso que tem que ser feito? Existe alguma proteção específica? Olha, com uma criança que trabalha, e que criança é essa que pode trabalhar? Sim. Nesse caso, para trabalhos artísticos, né, é possível, desde que haja essa situação em relação a continuar a educação, frequentar a escola, e mesmo assim com os horários, né, mais, enfim, condizentes com a rotina da criança. É engraçado a gente falar sobre isso, porque uma parte do código pouca gente fala, porque geralmente as crianças são dependentes dos contrário, né? Mas é importante a gente falar porque existe dentro do nosso código uma coisinha chamada poder familiar, que antigamente era até chamado de pátrio poder. Hoje em dia a gente não usa mais esse nome, mas, né, quem é das antigas aí deve lembrar que o poder familiar basicamente é o poder, a autoridade parental que os pais têm em relação aos filhos, né? Então, com esse poder familiar, os pais, eles têm uma série de prerrogativas, digamos que, para administrar mesmo a vida dos filhos. Então, são os pais que representam essa criança em juízo, por exemplo, quando há necessidade de litigar por alguma coisa, brigar na justiça por alguma coisa. São esses pais que representam essas crianças, inclusive, porque elas não podem, né? Elas são incapazes perante a lei. Então, crianças, né, até os 16 anos, elas são tidas como absolutamente incapazes. Elas não podem, em tese, não poderia comprar uma bala na esquina, porque isso é um contrato de compra e venda, né? Lógico que a gente sabe que na prática não é bem assim. Mas assim, o que no popular, Liz, as pessoas chamam de dependente. Estão ali como isso. dependente dos pais porque estão na situação de menoridade. Sim, sim. Quando eles estão dos 16 aos 18 anos, já muda um pouco a situação, porque em vez de serem representados pelos pais, os pais tomariam a frente, né, e assumiriam em nome, né, pelo interesse da criança. Quando eles estão dos 17 aos 18 anos, já muda um pouco e a gente fala de uma assistência. O que é isso? É literalmente assistir. Você vai ajudar o seu filho a tomar as decisões da vida civil, né? Então, essa é uma diferença importante. A depender da idade, a gente pode ter, né, pais que estejam mais à frente, né, e, de fato, firmem os negócios em prol, né, e em nome dessa criança. E é muito importante falar isso, porque uma das situações do poder familiar é justamente a administração do patrimônio, né? E os pais entram como usufrutuários, inclusive. Né? Então, eles têm direito a gozar, né, do patrimônio, a utilizar do patrimônio dos filhos, né, mas sempre com a administração em prol dos filhos. Tanto é que o Ministério Público atua, inclusive, de forma até bem proativa, justamente para proteger os interesses da criança, né? Aliás, qualquer processo de família ou até mesmo em outras áreas que envolva a criança, que envolva incapaz, né? E aí não só criança, a gente fala também de pessoas com deficiência, de pessoas interditadas, né? Nem todas as pessoas com deficiência entram nesse rol, mas temos situações como essa. O Ministério Público está lá para atuar como se fosse advogado mesmo. Bem legal. A gente tem muito assunto pela frente. A gente agora vai começar no e Zoom. E o bom que temos tempo. Caixa privado. Pois é, a gente já entendeu um pouquinho aí. Inicialmente, eu sei que tem muita coisa ainda para Lise Borges, que é advogada, abordar conosco. Mas agora a gente vai tentar entender também um pouquinho do recorte da saúde mental. Né? E algo que também, depois que esse tema, né, foi ao ar no domingo, também se desenrolou e muita coisa foi falada. A gente vai conversar agora com Ana Paula Pittiá Barreto, que é psicóloga, mestre em medicina e saúde humana.
tá aí a postos para a gente entender um pouquinho desse recorte. Boa tarde, Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Stephanie. Prazer, agradeço o convite de vocês em estar aqui falando de um tema, né, tão importante, que traz discussões bem importantes. É verdade. Olha, a gente que agradece a disponibilidade, utilizando aqui da tecnologia, tirando um pouquinho do seu tempo aí. Mas eu queria começar tentando entender, e eu vi algumas informações a respeito do aspecto saúde mental nesse caso, né? A gente abordou aqui no aspecto jurídico como algo que pode se configurar, né, como violência patrimonial, e Cris trouxe também um aspecto, né, da criança que está ali, né, trabalhando, nesse caso, trabalho artístico, e que acaba muitas vezes, né, desde a infância, passa a adolescência nessa situação, como foi o caso de Larissa Manoela, né, ela já tem 18 anos de carreira, e aí se depara numa situação dessa. Como é que a saúde mental, né, de crianças e adolescentes nessa situação pode ser afetada, até mesmo nesse contexto, né, de ter essa responsabilidade de trabalhar, de ter ali essa situação desde tão novinhos? Eu acho que o mais importante nesse momento, né, é a gente falar, acima de tudo, do vínculo que é quebrado, né, dessa confiança que foi quebrada. Então, do mesmo jeito que, do ponto de vista jurídico, temos alguns aspectos que precisam ser salvaguardados, na saúde mental tem alguns aspectos que o ser humano ele precisa, né, para poder se desenvolver com saúde e qualidade de vida. E uma delas é se sentir protegido, se sentir amparado, se sentir validado. Nesse caso, o que me parece é que essa segurança e essa proteção, neste momento em que ela percebe, né, que ela está sendo, enfim, né, que os pais não estão ali dizendo tudo o que diziam para ela, né, com relação às questões patrimoniais, vem aí uma questão dela perder essa confiança, essa estrutura e isso pode gerar nessas pessoas, né, essa sensação de falta de falta de segurança e de uma vulnerabilidade, porque essas pessoas que estavam ali, né, em prol de mim, em prol da minha segurança, visando sempre o meu benefício, na verdade, não estavam ali por mim. E isso pode, muitas vezes, desorganizar essa pessoa do ponto de vista emocional e da saúde mental, né? Porque a segurança, no sentido, né, da saúde mental, é algo também muito importante. E ela... Não sei se era... Sim. E ela trouxe um relato, né, até na matéria que foi ao ar no Fantástico, que ela já vinha tentando estabelecer, né, esse vínculo, buscando informações, buscando fazer parte também daquele contexto patrimonial, que não foi possível, segundo relatos dela também. Quando a gente pensa no aspecto emocional, nesse sentido, a gente falou dessa quebra de vínculo, de segurança. Há também aí uma questão de violência psicológica? Nesse caso, a gente percebe, né, quando se relata isso, que não houve uma validação dela. É do direito dela se apropriar do que é dela, né? É um direito. E quando tiram ela desse direito, existe uma não validação dessa pessoa. Então, quando a gente tem uma relação de confiança e essa relação de confiança ela é quebrada, sim, a gente está falando aí de violência, né? E a violência, elas são várias. Existe a violência psicológica, né? A violência moral, a violência física e a violência patrimonial. A violência sexual e a violência patrimonial também, que é quando existe uma relação de confiança e essa relação de confiança ela é quebrada. Ou seja, por conta dessa confiança e desse vínculo que aquela pessoa depositava, essa pessoa gerou danos, lesou a pessoa que estava ali numa relação de confiança, né? É por isso que se fala da violência, né? Em cunho, inclusive, né, familiar, porque foi usada ali de uma confiança aí que foi quebrada.
Ana Paula, Cristina, tudo bom? Como vai? Oi, boa tarde. Boa tarde. O trabalho infantil artístico, que às vezes traz gente muito famosa, que depois a gente vai ver lá na frente, alguns têm problemas, ficam com dificuldade de organizar a própria vida, ou outros problemas que sejam. Quais são os limites desse trabalho infantil artístico que o pai e a mãe, principalmente, que são aqueles que fazem a guarda dessa criança, desse adolescente, precisam ter? Então, é difícil a gente falar, dar essa receita, esse prato pronto. É importante que essa criança, e aí eu acho que é importante sempre ter um profissional para dialogar com essa família, para discutir com essa família, para olhar por essa criança. Um profissional que entenda de desenvolvimento infantil e que entenda das necessidades básicas para um desenvolvimento adequado. Porque o limite vai ser a qualidade de vida dessa criança. O quanto que a integridade emocional, psíquica dessa criança, ela está sendo preservada, ela está sendo cuidada, ela não está sendo atingida. Então, excessos de responsabilidade. Como é que essa criança está gerenciando? Compromissos de trabalho, gravações, e o lado lúdico, e o brincar, e os estudos, e outros aspectos, né, que são importantes para o desenvolvimento dessa criança, para se tornar um adulto saudável. Estão sendo olhados, estão sendo honrados, existe uma preocupação dessa família. Então, é importante que exista um diálogo com um profissional que possa favorecer a reflexão, né, da dinâmica familiar com relação a isso. Porque é uma dinâmica familiar que, como a doutora Lise colocou, acaba sendo, de certo modo, invertido, né? Porque não são os pais que vão prover, é a criança que acaba provendo e ditando ali o padrão de vida da família. Mas a que custo? Então, a gente precisa também avaliar se o custo, né, está sendo realmente em benefício, né? Se isso não está sendo custoso, se isso está sendo benefício, se isso está trazendo de fato oportunidades para a qualidade de vida, para financiar bons estudos e por aí vai. Então, o acompanhamento, acredito, com um profissional psi, né, para dialogar e orientar esses pais, né, esses cuidadores, seria o ideal. Quer fazer pergunta, Lise? A Lise está louca para fazer pergunta aqui. É com ela agora. Tudo bom, doutora Ana? Oi, Lise, tudo jóia? Eu queria fazer uma pergunta, mas é uma pergunta mais pensando numa situação futura, né? Em situações em que há essa quebra de confiança, como você trouxe inicialmente. Como a gente trabalha muito com direito de família, a gente acaba vendo situações como essa, né? A gente não tem o hábito de processar os nossos pais. Aqui no Brasil isso é uma raridade. A gente vê situações como abandono infantil, né, abandono afetivo e afins ainda muito timidamente na justiça. Mas eu fico me perguntando como recuperar esse vínculo uma vez quebrado, né? Porque a gente sabe que é uma situação familiar que possivelmente aí vai, né, se envolver, estar vinculado até o final da vida, né? Então, como conseguir recuperar, né, esse vínculo parental, essa confiança, depois de um trauma, né, ou depois de uma situação complicada, uma situação, enfim, de quebra dessa confiança? Sua pergunta é muito boa e eu acho que ela vai muito na direção da crença que a gente tem a respeito de família. Uma crença, muitas vezes, cultural, de que a família tem que estar ali, todo mundo junto, e de que é bom. Né? De que é bom, de que essa conexão é boa, de quem não tem uma boa relação com os pais, com o irmão, isso não é bacana. Só que aí a gente vai precisar olhar isso com algumas ressalvas, né? Porque alguém que foi violentado, alguém que passou por uma situação tão difícil, alguém que depositou confiança em outra pessoa por conta desse vínculo, por conta dessa relação familiar e teve essa violência quebrada, a primeira coisa é entender de que forma o outro, né, o agressor, ele realmente compreende e ele realmente está disposto a se reorganizar diante daquilo.
Olha, eu vou aproveitar aqui para fazer um recorte. Foi importante trazer esse ponto. E eu estou vendo aqui que não foi só, né? A gente já acompanhou outros casos, além de Larissa Manoela. Estava lendo aqui que recentemente Bruna Marquezine falou do rompimento com a mãe, que ao fazer 18 anos ela optou por administrar a própria carreira, justamente relatando que brigava, que se ofendiam, que tinham desavenças e que era muito difícil para ela, né, misturar essa relação, que era a relação de trabalho e patrimonial com a relação família, como que a gente trouxe agora. Quando a gente pode pensar nessa reserva e nesse cuidado, Ana Paula, com essa relação familiar, para que não haja essa quebra, o ideal seria que se conseguisse separar as duas coisas, se é que é possível. Como é que seria uma forma, né, das famílias que se veem nessa situação, né, gerenciando a carreira ou gerenciando algum tipo de trabalho artístico de filhos e que, como Lise trouxe, pela lei, estão ali até os 18 anos, né, até os 16 em usufruto, depois disso em, né, um regime, digamos assim, compartilhado. Seria possível a gente encontrar esse equilíbrio para que não haja tanto impacto na saúde mental, nesse emocional? Assim, as questões éticas e morais, elas são subjetivas, né? Então, a gente fala de moral, de caráter, e as pessoas normalmente vão aprendendo a partir do contexto ali em que estão inseridos. A gente não tem como garantir se aquela pessoa, por mais que a gente ame, por mais que a gente se vincule e por mais que a gente confie, de fato, conjugam, né, dos mesmos princípios de moral e do mesmo princípio de caráter que a gente, até que a gente passe por uma situação difícil, né, e traumática. Uma coisa que a gente também não tem o hábito aqui e que é muito mal visto é a gente ter consultorias, né? E a doutora Lise pode falar disso até melhor, por parte do direito. Então, muitas vezes, para você encontrar o meio termo e garantir que situações muito difíceis e traumáticas possam acontecer, né? E, entre outros aspectos, pode haver, sim, né, o diálogo com alguém do jurídico, né? E havendo uma ruptura de vínculo, uma quebra de vínculo, fazer uma terapia familiar, um acompanhamento familiar por parte de um profissional psi, né? Mas você vai dizer, mas é garantia de que isso vai dar certo? Terapia de família vai dar certo para recuperar o vínculo? Não necessariamente, né? Porque vai depender muito, como eu estou falando, né? Da visão de caráter, de moral, né? Da visão de outro, de respeito ao outro, né, que essa outra pessoa vai ter. E para tudo isso, a terapia não necessariamente dá jeito, porque precisa da disponibilidade de cada um. Ai. Ela tá adorando. Eu tô amando. Eu acho maravilhoso vir pra cá, porque eu tenho essa liberdade de perguntar. E eu vou dizer que eu adoro essa interação do direito com a psicologia. Acho que é vital para que a gente consiga, inclusive, compreender a complexidade que são as famílias, né? Eu me pergunto muito se uma das coisas que a gente percebe muito, que a gente vê, inclusive, nos litígios de família, é a ideia de que o filho é posse, é pertencente, é objeto, né? É dos pais. É muito difícil a gente dissociar e entender que aquela criança, ela tá ali em desenvolvimento, inclusive com a capacidade, como é que eu posso dizer, proporcional, né, em projeção. De que forma é possível a gente, em terapia infantil ou mesmo com esses pais, a gente conseguir trazer esse empoderamento também, né, para as crianças, para entender que elas, de fato, são seres humanos que não necessariamente são extensões dos seus respectivos pais, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto criança, vê, né, que, infelizmente, a gente acaba aceitando determinadas coisas porque está submetida naquela casa, naquelas regras, daquele jeito, e não consegue separar, descolar, né, dessa ideia de que são pessoas autônomas que estão ali, inclusive, com essa parte do... Em direito a gente chama isso de livre desenvolvimento da personalidade. Eu não sei como é na psicologia, mas isso é, inclusive, um direito pessoal, já nasce com a gente, né? O direito de se desenvolver livremente. A sensação que eu tenho em família é que muitas vezes a gente enxerga aquele filho como uma extensão do pai ou como um apenso, né?
Como a psicologia enxerga isso? Então, é interessante você perguntar isso, porque o que acontece, né? A criança, ela tem o direito de se desenvolver livremente. No entanto, ela faz parte de uma família que é liderada por adultos e que tem determinados valores, determinadas crenças, determinados princípios, né? Então, muitas vezes, essa criança, ela é direcionada para onde esses responsáveis e esses chefes de família desejam. E aí você diz assim, nossa, mas e a terapia? Ela não pode ajudar essa criança, esse adolescente a se apropriar? Pode e deve. No entanto, o que a gente vê na prática, muitas vezes, é que quando essa criança ela começa a se apropriar de si mesmo e entender toda aquela dinâmica, o que a família faz? Retira da terapia. Né? Porque o que a família deseja é moldar essa criança para que ela passe a aceitar. Então, uma criança que muitas vezes contesta, pergunta e quer se desenvolver livremente, passa a ser visto como alguém que vai na contramão daquela família, né? Tanto que no caso de Larissa Manoela, muitas pessoas julgaram, nossa, mas como que faz isso com os pais, né? Que absurdo fazer isso com os pais. Então, apesar de todo, tem pessoas que pensam... Então, imagine isso quando a gente está falando e adolescentes, né? Ainda a tutela dos pais. Então, tem todas essas questões que são reais, né? Então, a gente fala, por exemplo, de um tipo de apego, que é o que a gente chama de apego ambivalente, né? Que quando essa pessoa ela se desenvolve nesse contexto, ela desenvolve um apego ambivalente, que vem se tornar, sim, um adulto com muitas questões e muito sofrimento. Por quê? Ao mesmo tempo, né, que eu quero sair daqui, que essa família não me protege, que essa família não me representa, que essa família não me dá um direito de pertencimento genuíno e de liberdade, né? Ao mesmo tempo que eu não quero estar aqui, eu preciso estar aqui, porque é a minha família, porque sem essa família eu não sobrevivo, eu sou apenas uma criança, né? E essa família que me dá todos os subsídios para que eu possa sobreviver. Então, gera toda uma dinâmica, né? Ambivalente, de quero, mas não quero, não quero, mas preciso. E isso vai gerando, né, uma pessoa com feridas emocionais profundas e um adulto realmente com muitas questões e que vem a nós, né, na terapia para que a gente possa cuidar desses vínculos tão difíceis, né, organizados de forma tão difíceis. Ana Paula, há nesse contexto aí algo de dependência emocional? E quando a gente fala dessa criança, desse adolescente ir para uma terapia para conseguir, né, se empoderar, como Lizzy trouxe, que aí haveria essa quebra de dependência emocional, é algo nessa linha? Então, você está falando da criança, né, Stephanie? Porque isso. A criança, ela é por si dependente emocionalmente. Ela precisa, né? E essa é a grande questão da violência, porque eu preciso que você cuide de mim, né? Eu preciso que você me proteja. Você deve, como meu tutor, como meu pai, como meu responsável, cuidar de mim. Então, a criança, ela é dependente emocionalmente, mas aí, quando uma pessoa se aproveita, né, dessa relação para trazer algum tipo de prejuízo para essa criança, ou até mesmo de benefício próprio, né, isso é uma violência. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, sim, a criança ela é dependente emocionalmente. Isso é do desenvolvimento, é um fato, é daquela etapa de desenvolvimento. Ana Paula, tem uma questão que sempre me intrigou muito, principalmente atores, atrizes mirins, ou que cantam, ou que dançam, que se apresentam, que muitas vezes a gente ouve alguns pais dizendo, não, faz porque ele quer muito, me pediu, eu vou levar, porque ele quer demais. Ok, a criança quer, pediu, interage. No contraponto, vem o pai que vai levar essa criança, tem vários relatos sobre isso, numa festa, olha, meu filho, aquele atriz, aquele ator, tal, porque fica corujando, é fato, natural, a gente vai ficar, olha, minha filha é a melhor do mundo, eu falo isso, posso estar errada, mas eu digo isso o tempo inteiro, paciência, a vida é assim, e eu digo, eu sou mãe, eu posso, mas quando ela começa a se incomodar,
uma determinada idade, ela vai fazer isso só para agradar. Ela não sabe mais se ela quer realmente, porque era uma brincadeira, agora não é mais, é uma coisa séria, porque passa a ser um ganha-pão da família inteira. Como no caso dela, o pai e a mãe falam que se dedicaram para cuidar da carreira dela, uma carreira que precisava desse acompanhamento, dessa viagem, desse ir até o estúdio. Não é uma coisa simples. E a gente tem um componente a mais, que é esse que eu queria trazer também, que são as redes sociais. Que essas crianças também estão se expondo, mesmo não sendo tão famosas, agora são famosas. Ou eu imitei a Larissa Manoela, eu acho o máximo, e agora eu vou ficar famosa. Como é que faz essa adequação aí, gente? A gente tem várias blogueiras mirins, né? Atualmente. Então, antigamente eram só as atrizes, cantoras, hoje em dia tem várias blogueiras mirins. É isso, assim, é uma reflexão que a gente não tem nem o que colocar, porque o que a gente precisa entender é em que medida essa criança ela está com seus direitos, né, preservados e o direito de desenvolver, as necessidades básicas emocionais preservadas. Por isso que um espaço psicoterapêutico seria bacana, mas a gente também precisa garantir que esses pais estejam abertos à escuta e a se reorganizar diante da demanda do próprio filho. Porque muitas vezes é isso que acontece, assim, os pais não querem se reorganizar, né? Os pais estão olhando dentro de uma lógica e a criança está olhando dentro da lógica própria, da lógica do desenvolvimento, de que não quero mais, isso está ficando chato, era uma brincadeira, né? Eu quero brincar com as minhas amigas e já não consigo mais, eu quero ir ao shopping sem ter que dar autógrafo, sem ter que tirar selfie, já não consigo mais, isso está chato. Mas é algo que realmente assim, precisa de um diálogo e de pais que estejam preparados a dialogar sobre isso, né, com a criança e com os profissionais, que acessem profissionais para darem a eles próprios essa orientação, né, para que essa criança, de fato, ela se desenvolva com saúde psíquica, né, com todas as suas necessidades emocionais minimamente atendidas, né? Ainda tem a competição. Não só a competição de quem tem mais seguidores, de quem é mais famoso na escola, mas os próprios realities de música, de canto. Eu fico imaginando aquelas crianças, gente, elas são crianças. Tenho filhos, elas são crianças. Como é que lidam com tudo isso? Tem que ter muito preparo, até para perder. Para ser, não foi escolhida. Uma não é escolhida, eu que choro. A cabecinha para processar tudo é complexo. Como é que faz isso, Ana Paula? Sim. Então, e volto a dizer muito de como que isso é apresentado para a criança, né? Como é que isso é apresentado? Como é que esses pais orientaram? Como é que essa criança chega até ali? Porque tem pais que colocam um peso muito grande naquele processo e realmente gera um sofrimento. Agora, se esses pais colocam a competição de um reality como uma oportunidade, como algo que ela vai estar ali para se divertir, vamos, né? É uma oportunidade, vamos aprender um pouco mais sobre música aqui, e essa é uma oportunidade que você tem de aprender um pouco mais. E aí a criança não chega até a última etapa e tal. A forma de processar pode ser que seja melhor, né? Porque não existe um peso, não existe um você é melhor que. É apenas um momento, é apenas uma oportunidade. Então, eu acho que os pais têm um papel muito importante em como que eles vão direcionar, dialogar, orientar isso para os filhos, né? Porque muitas vezes o peso que essa criança traz é o peso dos próprios pais, é o peso da própria família, como você fala. É a mãe chegar e se orgulhar porque a filha tirou isso, tirou em primeiro lugar e não tirou. Então isso a criança vai absorvendo e vai pegando o peso para ela. Mas se isso é gerenciado, né, pela família de uma forma leve e lúdica, a criança acaba também aprendendo a lidar melhor e se transformando e desenvolvendo com tudo isso de uma forma muito mais tranquila, né?
A gente falou, Ana, das repercussões, né, de tudo isso em diversos cenários que a gente trouxe aqui nessa conversa. E quando a gente fala que traumas podem ser gerados, que essas crianças e adolescentes podem se tornar adultos com questões emocionais e psíquicas realmente importantes e oriundas de questões como essas, que tipo de impacto, e aí falando mesmo da prática de vocês que estão aí nesse dia a dia, né, cuidando de saúde mental, saúde emocional, que tipo de adulto é esse? Que tipo de trauma e que transtornos podem chegar nesse indivíduo a partir de situações como essas? É difícil dizer, né, especificamente que tipo de trauma. É bem difícil. Mas o que a gente pode falar é que existem muitos sofrimentos. Porque quando a gente fala, né, de família, a gente está falando de alguém que parte do princípio de que eu conto, de que me protege, de que me ampara, né? De que me garante algumas coisas, né? Minimamente. Quando isso falta, isso desorganiza, né? E eu fico solto. Então, isso pode levar a vários tipos de questões de sofrimento psíquico, mas não dá para a gente saber exatamente qual, né? Não dá para a gente saber assim, não é matemático, entende? Sim. Não é matemático, entendi perfeitamente. Eu vou voltar só à questão da rede social, porque a gente vive um momento muito específico. A gente tem visto muita gente procurando ajuda, até isso é bom, mas necessitando dessa ajuda. Pai e mãe sem saber direito como agir. Já vi alguns psiquiatras, psicanalistas também falando como tem uma geração de pai e mãe que está refém do filho, refém no sentido emocional, inclusive, acha que não pode contrariar, não pode determinar, não pode dizer não. Isso é bem complexo. Isso também está lá no guarda-chuva das crianças que são famosas ou que têm um trabalho, que sustentam a família toda. É essa geração mesmo? Aí tem várias coisas num só, né? A frustração, é tudo. Ela é estruturante. Eu sempre brinco, a frustração ela é estruturante. Hoje os pais têm muito medo de frustrar. E estou falando de pais de modo geral, né? Pais, cuidadores têm muito medo de frustrar. A gente deve frustrar, porque é na frustração que a gente se estrutura, né? As crianças famosas, a gente precisa entender dentro dessa dinâmica, assim, né? O quanto que elas recebem limites, o quanto que elas são orientadas, o quanto que esses pais protegem e cuidam e amparam. Então, pensar sempre em tudo isso, porque senão a gente também cria pequenos tiranos. Então, a gente está falando aí de dois aspectos, né? Um, de pessoas que crescem muito vulneráveis, quando não encontram o amparo, o suporte, e outro de pessoas que validam tudo, que podem tudo, e aí crescem pequenos tiranos. Então, a gente tem um meio termo aí, que não é fácil, é dinâmico, precisa de vários tipos de reflexão. Cada criança é uma criança, cada criança vai ter uma necessidade, né? Mas é isso, eu acho que é sempre pensar, né? Que a criança ela também vai precisar se estruturar, se frustrando um pouquinho. Não sei se eu respondi. Eu acho, inclusive, porque foi a resposta que a mãe dela deu hoje, falou para a Folha de São Paulo. Ela diz, se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos. E é isso que é um grande equívoco. Porque como é que a gente se desenvolve sem a gente se apropriar da gente mesmo, né? Dos nossos direitos e das nossas capacidades. Então, tiraram a ela, inclusive, o direito de errar. Porque a gente aprende nos erros também, né? Então, é como se tivessem colocado ela num lugar de incapaz. E a gente está falando de uma mulher de 22 anos, a gente não está falando, né, de uma criança, não mais. Então, e volto a usar a expressão, né? A frustração é estruturante. Então, ela poderia ter, né,
escorregado ali, tropeçado lá, para poder ir crescendo, se desenvolvendo e aprendendo, né? Tá aí. Olha, a gente vai precisar liberar nossa convidada, Ana Paula Pitiá Barreto, psicóloga, que trouxe esse recorte aqui pra gente entender todos esses aspectos. Foi um prazer enorme. É um pouco subjetivo, né, Ana Paula, mas tentar entender como essas coisas se amarram e como a saúde mental entra nesse aspecto e que é realidade de muitas pessoas, não só de quem está aí com fama ou não, e acaba se tornando aí algo presente em famílias. Então foi muito importante. Queria te agradecer pela participação aqui conosco, por essa contribuição. A gente adorou. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Até a próxima, a gente vai tentar no presencial. Isso. Vai, com certeza. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E antes que Emerson mate a gente vai ali para o intervalo. Excepcionalmente, mudamos um pouquinho o intervalo, mas foi por um bom motivo. A gente volta já já. Tá colado é com a gente. Tá colado é com a gente. Se ligue! Mais de 35 mil pessoas já foram capacitadas para novas oportunidades de trabalho com a ajuda da Prefis. Tá colada! Ó a Prefis colada com o programa Saúde dos Bairros, que leva consultas e exames de graça pra perto de você. Tá colada! E vem aí mais 8 restaurantes populares novinhos com refeição 0800. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. A família que você ama, a empresa que você constrói, a tranquilidade que você merece. O que é realmente valioso na vida não cabe em um cofre. E é por isso que precisa ser protegido. Essa é a missão que guia a CDI Segurança, empresa referência nacional por 3 anos e homologada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A CDI oferece suporte tático operacional 24 horas, frota de viaturas, equipe qualificada e a melhor entrega operacional. Por isso, conta com a CDI Segurança. Fale com a gente. DDD 71 4102 1203. Anote aí. DDD 71 4102 1203. Conta com a CDI Segurança. Tá colado é com a gente. Tá colado é com a gente. Se ligue! Mais de 35 mil pessoas já foram capacitadas para novas oportunidades de trabalho com a ajuda da Prefis. Tá colada! Ó a Prefis colada com o programa Saúde dos Bairros, que leva consultas e exames de graça pra perto de você. Tá colada! E vem aí mais 8 restaurantes populares novinhos com refeição 0800. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Para os pais que sonham em ver os seus filhos se tornarem grandes médicos e os filhos que sonham em fazer a diferença na vida das pessoas. Venha realizar tudo isso na Medicina Nota Máxima do MEC. Metodologias modernas, professores médicos, mestres e doutores, tecnologia avançada, práticas integradas à comunidade e hospitais conveniados. UNEX, Feira de Santana e Itabuna. Prova dia 20 de agosto. Acesse unex.edu.br e saiba mais. Existem várias formas de ajudar a USID. Uma delas cabe no seu bolso. Com doações a partir de R$10 por mês, você vira um sócio protetor USID e ajuda a manter vivo o legado de solidariedade deixado por Irmã Dulce. Sócios protetores são pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com uma quantia mensal para as obras sociais Irmã Dulce. Para se tornar um sócio protetor, basta acessar o site da USID, clicar na aba Doe Agora e, em seguida, na aba Seja um Sócio Protetor. Aí é só preencher o cadastro com seus dados e escolher a forma de pagamento, que pode ser boleto bancário ou débito em conta. E mais,
Com o seu cartão de sócio protetor, você ganha benefícios especiais nas empresas parceiras da Uzid. Confira a lista em nosso site. Seja você também um sócio protetor. Metrópole Serviço. Oferecimento Meu Futuro é UniFTC. Inscrições abertas. Você em movimento. A rádio da cidade. Metrópole FM. Tá colado é com a gente. Tá colado é com a gente. A Prefis está colada com a gente nas mais de 800 novas escadarias entregues, nos tablets para os estudantes, no primeiro hospital veterinário e na primeira maternidade municipal que vem aí. Tem jeito não, quem cola com a gente é ela, a Prefis. Tá colada no corre, chegando na frente, cuidando da gente, tá? Tá colada é com a gente. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Quanto mais aprendemos, melhor cuidamos. Nossa experiência cuidando de milhões de vidas brasileiras nos faz conhecer a saúde da nossa gente como ninguém. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Ligue 71-3339-4975 e consulte nossos planos. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM-CE 4953. ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 4017. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Agora na Rádio Metrópole, Metrópole Saúde. E às 17, Jornal da Cidade, primeira edição. Metrópole. Você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole. Eu escolho ter mais oportunidades na UniFTC. Eu escolho ser interprofissional e estudar na rede que mais cresce na Bahia. São bolsas de até 70% em toda a graduação, em diversas áreas, exceto medicina. Consulte o regulamento no site. Não perca essa chance. Escolha a UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Você em movimento. Vem aí, Fiat 72 horas. 3 dias de ofertas imperdíveis para você sair de Fiat 0 km. Tá esperando o quê? Não perca essa oportunidade e garanta já o seu Fiat novo. É só de 17 a 19 de agosto. Não vá perder. Consulte as condições e saiba mais em ofertas.fiat.com.br ou visite uma concessionária Fiat. No trânsito, escolha vida. Tá colado é com a gente. Tá colado é com a gente. A Prefis está colada com a gente nas mais de 800 novas escadarias entregues, nos tablets para os estudantes, no primeiro hospital veterinário e na primeira maternidade municipal que vem aí. Tem jeito não, quem cola com a gente é ela, a Prefis. Tá colada no corre, chegando na frente, cuidando da gente, tá? Tá colada é com a gente. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Ser atendido de forma personalizada. Isso é cuidado. Ser recebido com comodidade e estrutura moderna. Isso é completo. Ser acompanhado psicologicamente lado a lado. Isso é cuidado. Ser tratado pelos melhores especialistas e as tecnologias mais avançadas. Isso é completo. Câncer Center Santa Isabel e Oncoclínicas. Uma parceria para oferecer um cuidado completo para você. Minuto Saúde, Rede Dor Bahia. Olá, eu sou Frederico Mascarenhas, médico urologista da Rede Dor. Quando se fala de cirurgia robótica, muita curiosidade é despertada em todos. A principal delas é aquela: será que o robô opera sozinho?
Na verdade, o principal ator na cirurgia robótica é o cirurgião, um cirurgião experiente. Usando o robô, que é um equipamento, é capaz de realizar uma cirurgia melhor, ter mais precisão nos movimentos, uma visão melhor, tridimensional e em alta definição. Com isso, ele consegue atingir melhores objetivos funcionais e melhor taxa de cura. Nos casos de cirurgia de próstata, por exemplo, ele consegue, além de curar o câncer, ele consegue melhorar os resultados de continência de urina e da potência sexual. Hospital São Rafael. Responsável técnico Ana Verena Mendes, CRM 15976. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Agora, 3h58, voltando com o nosso especial Serviço e Saúde desta quinta-feira. Seguimos aqui a postos. Adoro. Eu, Stephanie Suerdick, com Cristina Miranda, nossa convidada de hoje aqui presencial, porque a gente já teve uma participação, né, no último bloco pelo Zoom, abordando aqui a questão da violência patrimonial, pegando aí como gancho o caso de Larissa Manoela. Estamos também com Lise Borges, que é advogada, especialista em direito de família. E a gente vai retomar essa temática, porque são muitos pontos. Já tem ouvinte na linha. Temos. Vamos lá. Não deu nome, anônimo ou Vera anônima. Vera Brasil. Vera. Boa tarde, Vera. Fica à vontade. Boa tarde. Tudo bem, queridas? Melhor agora. Obrigada. Eu estou tentando ligar para aí. Eu tenho 65 anos, cuido de meus pais há 90 anos. Eu tenho 4 meses na lista da regulação para fazer 5 ressonâncias e uma tomografia. Eu estou toda quebrada de queda. E aí consegui a primeira, que foi no Hospital da Mata Escura, Hospital Salvador. E esperei. E meu filho prendeu o trabalho para me levar, porque eu não estou podendo me locomover. E quando eu cheguei lá, a moça me deu um número, eu subi para o primeiro andar. Quando eu fui no guichê, e a moça me deu um número de chamada, as pessoas que estavam na sala de espera, aguardando também, começaram a gritar que a moça estava mentindo, que eu não ia ser chamada, que a máquina estava quebrada, que elas estavam lá desde 4 da manhã. E foi a verdade. Eu aguardei mais 1h30, aí disse a ela que eu precisava remarcar, porque já não aguentava de dor. É um sacrifício para mim isso. Ela mandou eu descer e ir no balcão de remarcar. E não remarcaram. A enfermeira não permitiu remarcar minha ressonância. Tenha calma. Eu preciso do seu telefone. Sim. Para a gente repassar, para ver o que a gente pode fazer e ajudar. Vou até contar com a ajuda de Lise aqui também. Me passe, por favor, se puder passar. O meu telefone é 71-99135-1958. Vera Brasil, né, Vera? Muito bem. Eu sou de uma família conhecida aqui em Salvador, dos maiores músicos daqui, mas não tem ninguém rico. Eu tenho que apelar para o SUS, entendeu? Ela já tem o número da regulação? Você tem um número de regulação, de pedido? Não, é só exame. Tem? Pronto. O número é 944, da coluna, que Sim. foi já, 944-366-20-39-856. Pronto. É Vera Lúcia Brasil de Carvalho. Pronto. É o cartão do SUS? Não precisa. Pelo número da regulação, com o seu telefone, a gente consegue enviar e pedir para entrar em contato, para ajudar. Fique com o telefone a postos, que a gente vai fazer o possível. Fique tranquila, viu? Um passo de cada vez a gente consegue. Viu? Pronto. Obrigada, Vera, Ela pela foi, mas participação. tá aí na escuta. A gente vai mandar. É sempre muito difícil, né, Lise?
É um relato realmente muito complicado. A gente vê, né, que a saúde é um direito fundamental, mas não chega, né? Nosso SUS cada vez mais, infelizmente, é algo muito comum. A gente quer que mude, né? Quer muito que mude. Sinto muito, Vera. Espero que a gente consiga ajudar a resolver seu caso. Vamos lá, vamos seguir aqui nosso bate-papo hoje. A gente vai enviar. Você pode ligar também para falar com a gente, para tirar dúvida, para fazer pedido. A gente está aberto aqui. São 2 horas de programa, a gente vai até as 5 horas da tarde, nesse especial Serviço e Saúde. A gente está aqui trazendo informação de serviço e de saúde, sempre que pode. Com uma advogada especialíssima, professora Lise Borges. Então a gente fala sobre esse tema também, não tem problema nenhum, não tem mesmo. Eu vou aproveitar, inclusive, a participação de Vera, e no início, né, ela trouxe um aspecto que eu acho que cabe aqui na nossa conversa. Falamos aí da fase em que os pais estão ali exercendo o papel de tutores, né, cuidando das suas crianças, e ela já está lá na outra ponta, né, já inverteu, ela falou, cuido de meus pais, né, mais idosos. O direito acompanha essa inversão, Lise? Então, acompanha. Vamos lá. Eu escrevi até um artigo sobre isso recentemente, porque é muito importante a gente falar sobre o trabalho de cuidado. Geralmente, quem cuidam dos pais na velhice são as mulheres. Né? A gente tem alguns dados que tratam sobre isso, né? É lógico que existem homens também que cuidam dos pais, que bom, a gente quer que isso se multiplique, mas o trabalho de cuidado mesmo, né? Com pessoas enfermas, idosas no geral, geralmente é das mulheres. E a gente acompanha isso. Eu costumo dizer, inclusive, que há necessidade não só dessa perspectiva, né, inversa do cuidado. A gente fala também dessa questão do afeto de forma inversa também, né? Mas é importante que a gente dê também condição para que essas cuidadoras, elas primeiro cuidem direito, né? Porque, logicamente, que afeto eu sei que não falta, mas é importante. A gente tem até algumas organizações que fazem cursos para tentar profissionalizar, de fato, né, essas pessoas, porque imagine, você não é dessa área e cai do nada, de paraquedas, em uma situação para cuidar de uma pessoa com Alzheimer, com Parkinson, com alguma doença senil, alguma situação, né? Então é muito importante ter primeiro essa qualificação no sentido de como a gente fala no popular, não bater cabeça tentando entender como a gente vai achar isso, mas achar a forma correta. E o direito, a gente precisa pensar muito nisso, porque eu defendo de forma mais particular a necessidade da gente atribuir determinadas indenizações, até mesmo para o Estado, pensando nisso, né? Do cuidado dessas mulheres que exercem, né, esse cuidado em relação aos pais. Uma das coisas que a gente fala muito é que muitas vezes os irmãos estão tendo outras oportunidades, né? Isso é bastante comum, foi um caso, inclusive, na minha família recentemente, que eu tive a inspiração para escrever esse artigo, mas muitas vezes os irmãos já estão em outras fases da vida, tentam acompanhar pagando alguma conta, né? Mas o trabalho de cuidado mesmo no dia a dia é complicado. E aí tem algumas teses, inclusive no direito sucessório, né? De você tentar, como é que eu posso dizer, equilibrar um pouco mais isso, né? Deixar por meio de testamento uma parte maior para essa pessoa que cuida, né? Mas eu defendo, inclusive, que os próprios irmãos têm uma corresponsabilidade em relação a isso. Minha tese é meio doida, mas eu acho que os irmãos precisam pagar o valor de alimentos, né? Em alguns casos, principalmente quando há uma frustração, né? Em relação a questões profissionais, a profissionalização, enfim, dessa pessoa que poderia estar no mercado de trabalho, mas se dedica exclusivamente, quase que como um trabalho, né? Porque é um trabalho não remunerado, o trabalho de cuidado em si é um trabalho não remunerado, seja do trabalho de cuidado que a gente tem dentro de casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido, seja cuidando dos pais, né? E uma coisa muito importante também é que geralmente somos nós que cuidamos, né? Nós mulheres, mas é muito raro a gente ser cuidada, né? Eu acho que em alguns casos a gente está até vendo isso. Fique à vontade, adoro. Vocês já me conhecem, né? Meus pensamentos mais... enfim, que eu preciso desabafar, mas eu vejo muito isso. A gente vê casos, inclusive, que mulheres jovens, basta ter qualquer situação, qualquer enfermidade, elas são abandonadas, né? É uma situação muito complicada. A gente vê e tá vendo aí situações como o caso da Preta Gil, inclusive, né, que ganhou
a mídia, mas como é cruel essa vida, né, para nós mulheres nesse sentido, de que a gente dedica uma vida inteira cuidando dos nossos filhos, dos nossos pais e afins, mas é difícil a gente ser de fato cuidada, né? Mesmo dentro das relações isso já é bem complicado, então é algo que eu sempre fico me perguntando, cá com meus botões, né, que tipo de reciprocidade é essa que a gente tem nas relações, né? A gente tem que aprender a cobrar essa reciprocidade, a escolher melhor. É verdade. A gente tem ouvinte, né? Tem? Vamos lá, então. Tem ouvinte na linha. Regina. Vamos lá. Oi, Cristina. Boa tarde. Boa tarde. A convidada. Boa. Eu me lembrei de fazer uma pergunta, mas só que a outra já foi embora, psicóloga. Mas vamos lá. Não, mas eu quero dizer que eu concordo com o que ela falou aí, que é verdade. Sempre um filho pega a carga maior e fica naquela empurra e acha que é obrigação. E eu acho que tem que ser todos mesmo. Ou então pagar algum dinheiro mesmo para aquela pessoa que está com peso maior. Peso não, mas que está com a obrigação maior. E, Cristina, eu queria saber se você pode trazer uma psicóloga para falar de depressão, porque eu tenho uma parente minha que está com depressão e eu não sei como ajudar. Eu tento ajudar, converso algumas coisas, mas não sei se realmente estou falando certo, se estou falando errado, mas é uma coisa muito difícil. Até esse lado de quem cuida, de quem está perto, como agir, como fazer. Obrigado, viu? Boa tarde. Já está registrado. A gente que agradece, com certeza. Se eu não trouxer, Stephanie no Saúde vai trazer para falar sobre isso. É um tema importantíssimo. Sim. A gente desmistificou já mais a história da depressão, não é coisa, frescura. Não, tem. E é importantíssimo isso que você perguntou. Como quem não tem deve tratar quem vai tem. Ajudar, e muitas vezes a pessoa acha que está ali agindo de forma correta, ajudando, e não tá. Tem de fato um manejo correto, né? Com certeza. Nesse dia a dia. Eu ia voltar com Lise na casinha que Regina trouxe, né? Que é a coisa ali do cuidar quando tem filhos. A gente falou do plural. Quando tem um só, vai ficar para aquele essa responsabilidade. Aí me veio à mente um vídeo que eu vi há um tempo, já tem até um certo tempo, e que circulou em redes sociais. E aí eu acho que a gente volta em tudo que conversamos. Um pai, né? O filho ainda pequeno, e o pai na mesa tomando café da manhã, só no celular, o filho tentando chamar a atenção, né? De alguma forma. E o pai ali, conectado, né? Estava na presença física, mas não estava na presença enquanto conexão. E aí esse vídeo passa o tempo. E esse pai fica idoso. Esse filho tá ali adulto, conectado no laptop dele, trabalhando. E o pai pedindo atenção de alguma forma, e ele não dava aquela atenção. E aí a gente cai nessa questão do cuidar e de tudo que a gente abordou aqui. Na justiça, nesse dia a dia seu do direito, de lidar com as famílias, chegam casos, por exemplo, em que é perceptível que, por exemplo, o filho que está ali e precisaria cuidar, exercer essa responsabilidade de cuidar do pai, da mãe, né, de um familiar que seja, mas ele dá um pezinho para trás, não quer, e aí vem aí muitas vezes, né, os litígios e situações que precisam ser resolvidas pela justiça mesmo em si, mas que tem a ver com esse vínculo. E aí a gente volta ao que Ana Paula, né, psicóloga, trouxe aqui pra gente? Sim, tem bastante. A gente tem algumas teses, na verdade esse é um tema que se desdobra em vários outros, né, mas assim... Tem uma tese que a gente aborda muito, que é a questão do abandono afetivo, né? A gente vive num país que ainda é marcado pelo abandono afetivo muito mais paterno, né? Temos aí mais de 11 milhões de mães solo no Brasil e isso é um número muito expressivo, é um dado de 2018, né? Então a gente sabe, na prática, né, quem é que carrega o piano do trabalho do cuidado, né? Quem tem pai que está presente é ótimo. A gente quer que isso aconteça mais vezes, né? Mas dividindo não só as despesas, mas também o trabalho de cuidado. Toda vez que a gente fala sobre abandono, a gente precisa entender que é uma via de duas mãos, né? Uma via de mão dupla, na verdade.
Tanto o filho pode processar o pai, né, que é isso que a gente está vendo, inclusive, né, em julgados nas cortes superiores, quanto o pai pode processar e acionar o filho. Só que é uma discussão no direito muito interessante, porque a situação em relação ao abandono material, então, ou seja, você prover, né, pagar alimentos e afins, é uma situação muito mais atrelada a uma questão patrimonial. Quando a gente fala da questão afetiva, como é que você vai para a justiça para poder determinar, um juiz determinar que você precisa dar amor a seu filho? Como é que você vai, né, querer obrigar alguém a ter essa afetividade? Eu acho, assim, muito complicado. É difícil as relações que a gente vem vivendo cada vez mais complexas, e eu não sei ao certo se é o direito que vai resolver isso. Mas a gente vê, sim, situações como essa. E o engraçado é que, geralmente, eu assisti esse vídeo, achei bem interessante, é que quando isso acontece, quando o pai foi negligente a vida inteira com aquele filho, é como se ele tivesse um salvo-conduto, né? Como se ele tivesse, olha, eu não vou ajudar o meu pai agora porque eu não tive ajuda a vida inteira. Então, é uma das teses, inclusive, que faz com que esse filho devolva na mesma moeda, no sentido de eu não estou obrigado a colaborar com alguém que não colaborou com a minha vida inteira. E é importante isso também porque, muito embora o Estado tenha responsabilidade pelas pessoas idosas, né, é uma responsabilidade muito mais subjetiva e subsidiária, ou seja, em segundo plano. A gente tem um hábito aqui no Brasil do familismo. Toda e qualquer situação é atrelada a primeira escolha do legislador é a família. Então, é a família que tem que resolver a questão da pessoa idosa, é a família que tem que resolver a questão da pessoa enferma, é a família que tem que resolver a questão das crianças, né? Então, acho que isso tira também um pouco a responsabilidade do Estado em relação ao cuidado dessas pessoas, né? Temos ouvinte na linha. Oba! Thaís. Vamos lá, Thaís, boa tarde. Thaís caiu. Poxa, a gente fez até aqui em conjunto. Liga pra gente de novo, Por favor, Thaís, dá tempo ainda. Thaís, ligue, por favor. A gente gosta muito que vocês participem, que vocês tragam o olhar de vocês e as dúvidas também. Relações de família já são complicadas. Sim. Relações de família, como a gente estava citando lá desde o primeiro bloco, que envolvem dinheiro e empresas, imagino que seja ainda mais complicado. Uhum. O que o direito traz de segurança com relação a isso ou como deve ser feito? Você já me falou para todo mundo, e é importante a gente lembrar que perante a lei são incapazes até 16 anos, e aí 16, 17, você tem uma assistência, 18 anos já começa a ser dono do próprio nariz. E no caso da Larissa Manoela, exatamente quando eles mudam, vão mudar a empresa e vão decidir o que vai ser feito, enfim. E no que ela falou, a gente não sabe o processo, como você bem contou, só o que ela está colocando na entrevista, e só tem um lado na entrevista. Isso às vezes a gente fica muito preocupado, eu fico muito preocupada, porque pode ser alguém que está magoado, ou que quer falar aquilo, aí do outro lado já tem outra pessoa que não era bem daquele jeito, e enfim, né? Vai ser decidido. Mas eu imagino que seja bem complicado. E os pais da Larissa, segundo ela contou na reportagem, estariam exigindo, inclusive, como se fosse uma pensão por 10 anos, para que isso fosse, estaria no contrato. É possível em termos de contrato? Sim. Sim. Eu costumo dizer que quando a gente tenta resolver as coisas por meio de um acordo, o papel é uma tela em branco e a gente pode pintar o que a gente quiser, né? Então, se for estabelecido dessa forma e for, né, algo que ambos concordem, tudo bem. Né? Tem coisas muito interessantes que a gente vê em acordo que a gente nunca ia imaginar, como, por exemplo, pensão para cachorro, né? Pensão para pet. São situações que na justiça a gente nunca ia parar para pensar, mas por meio de um acordo isso é possível. Então, a gente pode sinalizar, né, das formas mais diversas por meio de acordo, né? Em alguns casos, a gente pode pensar também numa indenização, inclusive, eventualmente, até pelo tempo de trabalho que esses pais se dedicaram, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar também, porque eles não são só pais, eles são também empresários, né? Então, a linha é muito tênue em relação a isso, porque, de certa forma, é o trabalho de ambos.
Mas a justiça, né, possibilita a gente pensar tanto numa perspectiva, né, de pensionamento, pensão alimentícia na relação pai-filho, né, quanto na relação indenizatória mesmo, né, pela questão empresarial. Então, são duas possibilidades que a gente enxerga aí. Talvez não uma pensão por tanto tempo, né? Geralmente as pensões, elas são colocadas de forma transitória e com valor proporcional, né? A ideia não é que essa pensão seja vitalícia. A não ser que, em alguns casos a gente vê isso até quando os cônjuges se separam, né? Marido e mulher se separam, e a mulher já está numa situação de ser muito idosa ou ter uma doença em específico, aí a gente pode até arbitrar um valor de pensão que seja vitalício, né? Mas geralmente é por um curto espaço de tempo. Esses 10 anos que aí foram pedidos me parece que é um pouco, né, exagerado. Mas, como falei, né, a gente não consegue ter acesso ao processo, a gente só tá, né, vendo as fofocas jurídicas. A fofoca jurídica trazendo o dia a dia pra gente poder pensar em cima disso. Sim, claro. E Thaís voltou. Ela tá aí. Oi, Thaís, boa tarde. Olá, meninas, voltei. Eu fiquei tão nervosa que eu acabei desligando sem querer. Eu adoro participar, acho maravilhoso quando vocês se unem assim em prol de uma coletividade, né, de prestar um serviço assim tão maravilhoso. E eu queria colocar assim, eu não peguei desde o começo, mas queria colocar assim, nós somos uma família com 5 filhos, eu sou a segunda, a mulher, né, e meus pais, eu sempre tive uma relação muito boa com eles, ao longo de uma vida, de muito amor, de muito carinho, de muito respeito, muita atenção. Isso gera até um ciúme nos meus outros irmãos. E eu sempre, como eu sou a filha solteira, que nunca casei, eu sempre peguei para mim essa responsabilidade. Eu digo, não, eu vou cuidar dos meus pais. Até porque eles também demonstravam esse desejo, né? Eles diziam assim, se eu tiver que morar com alguém, vai ser com você. Mas aí depois eu comecei a pensar um pouco assim, tipo, não é porque eu sou a solteira que eu tenho o quê? Né? Eu acho que eu já trabalhei isso algumas coisas, até na terapia. Assim, é uma coisa meio cultural também achar que a filha solteira é que tem que tomar conta dos pais. Porque diante de 5 filhos, né? Enfim, cada caso é um caso, mas eu faria isso não por uma obrigação, por achar que eu sou solteira e tenho o que fazer, mas por amor mesmo. E outra coisa que eu trago, assim, é que meu pai, ele tinha muito medo de... Ele só não me botem no asilo. Eu falei, meu pai, de forma alguma... Eu brincava com ele, o senhor tem 5 filhos, o senhor sempre foi um pai maravilhoso. Se alguém botar o senhor no asilo, realmente, o negócio tá feio pro senhor, viu? Mas era isso, assim, ele tinha essa preocupação. Hoje, infelizmente, ele faleceu, ele ainda estava trabalhando, faleceu. Minha mãe mora no interior, ela sente um pouco, assim, porque 2 dos filhos que moram lá não dão atenção, nunca deram, não iam dar agora, assim. Tem horas que eu fico conversando com ela nesse sentido. Mas tudo que eu puder fazer, né, que tiver ao meu alcance, para estar ali, ela perto de mim, eu tenho buscado, feito ela entender também que vai chegando a idade, que ela precisa cuidar da saúde física, emocional, mental, até para que a gente consiga ter uma relação boa e bacana, até quando for necessário. Eu só trago isso assim para uma reflexão. E outra coisa também, em relação a... Eu me lembro que tinha amigas minhas que falavam assim, mas eu não vou ter o filho, quem vai cuidar de mim na velhice? Eu falei, quem disse que seu filho vai cuidar de você na velhice? E tem essa obrigação também, né? Então, eu só quero ter, assim, saúde, porque caso eu fique sozinha, entre aspas, eu tenha condições de me manter e ser feliz. É isso. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Que bom que Thaís voltou, fez um depoimento incrível. Maravilhoso. Muito Conte bom. Tudo. Você que é especialista. Claro, eu tô aqui aguardando, olhando. Olha, eu sei que a cabecinha de Lizzy estava aí fervilhando com os vários elementos que Thaís trouxe, né, pra nossa conversa. Tá estampado na minha cara, né? Tá. Bom, realmente, Thaís, tem algumas coisas que ela falou aí que parece palavra-chave que a gente já vai tentando costurar, né? Primeiro, eu queria comentar essa situação de mulher solteira, né? Parece que a gente está atrelada muito ainda a essa questão do estado civil, né? Até pouco tempo atrás chamava-se a mãe solo de mãe solteira, né? Como se fosse o casamento que fizesse, que tornasse a mulher mãe e não filho, né? Então tem umas coisas que nossa sociedade, infelizmente, ainda é muito conservadora, talvez, né? Um pouco arcaica para esses aspectos. Então, de fato, e há uma situação muito grande, porque eu não sei ao certo, talvez seja uma coisa muito mais pessoal minha, nesse pensar, não vejo muito direito escrevendo também sobre isso, não, viu, Thaís?
essas concepções a gente vê muito mais em outras áreas, sociologia, antropologia, e o direito sempre querendo estar mais distante dessas conversas que envolvem, né, principalmente nós mulheres. Mas a percepção que eu tenho é que é como se os irmãos que já se casaram, as irmãs que já se casaram, já têm o trabalho de cuidar da casa, do filho, do marido. E ela, pelo fato de estar solteira, possivelmente vai estar desonerada, né, desse trabalho de cuidado em relação à família. Então, é como se ela tivesse mais disponível. Então, são situações que a gente precisa, de fato, pensar, né? Poxa, por que o trabalho de cuidado é tão assim, né? E por que está sempre atrelado às nós mulheres? Que ótimo que há essa ideia, né, de que é bacana quando a gente tem... Às vezes a gente quer até retribuir o que os nossos pais fizeram sempre, né, por nós, mas é necessário também a gente unir forças com os nossos irmãos, principalmente ela falou que tem 5, né? Eu não sei se é ela, mas 5 ou são 5? São 5 com ela. São 5, pois é. Para dividir um pouco desse trabalho de cuidado, eu orientei um trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Direito da UFBA de uma orientanda chamada Melina Marinho. Melina, se você estiver assistindo, um beijo. Em que ela leu esse artigo que eu escrevi e se motivou a escrever a história da vida da mãe dela, né? E uma das coisas que ela fala é justamente, primeiro, essa situação do asilo, né? Que é muito comum, a gente não tem, de fato, há um estigma muito grande em relação a essa situação do asilo, né? E a gente vê nos filmes uma coisa quase que caricata em relação a isso, né? E há muito essa ideia de que são os filhos que precisam cuidar, de fato, né, dos pais na velhice. E outra coisa que ela fala também, que é muito interessante, é a ideia de que, olha, você não foi o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? As meninas estavam falando aqui sobre filho, que, né, a Cris tem, né? Como que criou, a Stephanie também. E eu, ai, meu Deus, vai chegar a minha hora em algum momento, né? E uma das coisas que eu sempre falo muito em casa é que minha avó tem 6 filhos. São poucos dos 6 que são realmente presentes lá no dia a dia. E eu sempre me questiono muito, né? Ter filho nunca é garantia de que a gente vai ser bem cuidado na velhice. Pelo contrário, às vezes a gente vê situações em que a justiça de fato atua, que é uma proteção específica para o idoso, principalmente as mulheres idosas em relação à violência patrimonial, da aposentadoria, né? Muitas vezes uma interdição que não é necessária. Isso acontece muito, né? Ficou idoso, tá com alguma dificuldade, às vezes a dificuldade é de locomoção física e vai lá querendo interditar, né? Hoje em dia a gente nem fala mais nessa interdição como a gente falava antigamente, né? Que também era outra palavra que causava arrepios, né? Então, se vocês deixarem, eu vou comentar o caso de Thaís todo. Eu vou ter que... Carlos Thaís, maravilhoso. Eu vou até colocar aqui um anônimo que fala. Minha esposa está em tratamento de depressão e ansiedade. Ela nunca foi criada pelos pais. Morou em casa de um parente, diz que sofreu todo tipo de exploração. Agora, os pais dela vivem pedindo dinheiro a ela. Dizendo que estão passando por necessidade e ele diz que não estão. Mas se no caso tivesse, vamos botar outro exemplo também. Minha esposa não trabalha devido a essa situação psicológica, só eu trabalho. Estamos passando por muitas dificuldades. Essa situação faz com que minha esposa tenha muitas crises. O que eu posso fazer? Infelizmente, uma situação realmente bem complicada. O que acontece? Toda vez quando a gente fala sobre esse suporte que a família tem que dar, né, a gente usa um princípio que o direito chama de princípio da solidariedade. Então, a gente tem que ser solidário em relação aos outros entes da nossa família. Só que essa solidariedade, ela vai até o ponto onde você consegue, de fato, se sustentar, né? Então, é necessário pensar qual é a necessidade dessa pessoa, qual é a necessidade dos pais, né? Qual é a possibilidade de pagamento, né? A pessoa está empregada, não está empregada, de que forma é possível ajudar materialmente, né? Ou, eventualmente, até, né, com outros tipos de trabalho, como o trabalho de cuidado. E de que forma isso é proporcionalmente viável, principalmente dentro dos outros filhos, se é o caso, de fato, né, de ter mais irmãos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E no caso específico da pessoa que trouxe, do comentário, me parece que é o caso, inclusive, de pensarmos se, de fato, se ela é devedora desses valores, né? Se ela é devedora de uma assistência material, já que ela sofreu tanto depois de tanto tempo, nunca morou com os pais e tudo mais. Então, o direito
acaba sendo um caminho interessante para que a gente consiga, inclusive, empoderar essa mulher no sentido de que eu nunca tive, né? A mesma coisa que a gente falou há pouco tempo atrás. Se eu nunca tive essa assistência por parte dos meus pais, agora na velhice eu não tenho necessariamente a obrigação de dar. Para quem não sabe, além de advogada, professora, Liz é escritora. Ah, é? E tem um olhar muito especial para as mulheres. Exatamente. Conte só um pouquinho para as pessoas saberem. Eu sei que agora você está se aventurando com editora também. Ah, é? Não basta tudo que tem, ela vai achar uma editora para fazer. É loucura. Eu costumo toda vez, agora início de semestre, né, eu entro em sala de aula, é um Deus nos acuda, eu começo a abrir a boca, eu já vejo a cara dos meninos, né, mas assim eu falo, não, gente, eu vou falar muito de mulher aqui, mas é importante que vocês ouçam, que vocês participem, eu sou uma feminista pedagógica, eu quero mais é que a gente converse sobre, né, é importante, a gente estar em sociedade, então tudo que eu tento tratar, né, é sob essa ótica de ter mais experiência por trabalhar mais com isso, mas não exclui também todas as outras possibilidades. Mas de fato, hoje eu estava até no tribunal presenteando a desembargadora Nájila e aí a gente teve a oportunidade até de falar isso com ela, né? E o livro também que você já foi presenteada, que trata justamente sobre essas teses feministas dentro do direito das famílias, né? É importante que o judiciário olhe para nós mulheres, né? Principalmente em relação a essas teses. Onde que a gente ia falar sobre situação como o trabalho de cuidado? E que já se falava há muito tempo atrás, mas isso nunca chegou no judiciário, né? E hoje em dia, numa ação de alimentos, por exemplo, isso pode ser trazido, né? Onde que a gente ia falar de situações como esses tipos de violência que foram colocados, né, esculpidos na Lei Maria da Penha e que já extrapolam. Hoje em dia a gente fala até em violência processual. Eu estava falando com Nanda Barreto, inclusive, esses dias, que a gente está propondo na OAB. Não sei nem se eu podia falar sobre isso, mas é algo que a gente está querendo provocar para entender esses adjetivos que são colocados para nós mulheres dentro dos processos judiciais, né? De vingativa, de mimada, filhinha de papai, dondoca, aproveitadora. São coisas que a gente vê nas peças de outros colegas, inclusive, né? E a gente vê violência institucional também dentro dos fóruns, dentro dos processos. Então, se não formos, né, estudar isso de forma mais aprofundada, quem vai, né? Então é isso, a gente está montando agora a editora Jus Feminismos. A gente está... Veja que loucura, ela não tem mais o que fazer. Imagina que loucura. Não tem mais não. Imagine. Temos a Anônima na linha. Tudo bom? Como vai? Sim, obrigada. E vocês, tudo bem por aí? Melhor tudo agora. Jóia. Mas é o seguinte, eu quero relatar também uma experiência minha, porque eu tenho 2 irmãos, né, uma irmã e um irmão, eu sou a caçula, e eu, recentemente, antes da pandemia, mudei para morar com os meus pais, porque meu pai era portador de Parkinson, e, assim, até aquele momento, eu tenho uma irmã que é solteira, estava com ele, e ela, assim, estava enquanto precisou, né, ela não estava desempregada, e aí, no momento que não precisou mais, né, meus 2 pais são aposentados, ela saiu de lá. A casa estava numa condição bastante ruim, toda a condição de saúde de meu pai bastante ruim. Era uma coisa que me incomodava, porém eu não tinha como intervir. E quando ela saiu de lá, então eu entrei, sou casada, meu marido veio comigo, um marido maravilhoso, vocês podem ver, né, porque veio comigo junto. E a gente ficou cuidando, meu pai fez a passagem no ano passado, mas o que eu percebi com essa experiência é que a parte mais difícil de todas é lidar com os familiares, porque às vezes tem essa necessidade da divisão de ter um final de semana, de ter um feriado, de viajar, de poder ter a vida da gente, principalmente quando a gente é casado. Eu acho que essa questão da solteira, quando você fala solteiro ou solteira, acho que tem a ver com isso também, a gente precisa dar atenção ao companheiro, e às vezes eu tinha dificuldade com relação a isso. E o que mais me fazia sofrer era a minha família, mais do que a doença de meu pai, né, ao fato de que eu sabia que um determinado momento chegar um apoio familiar. Eu só ia me estressar mais, então é uma coisa que eu vejo que é muito forte na família. Alguém fica com essa função e os outros irmãos saem fora, né? Não pegam essa responsabilidade também. Não quero falar, que é só coisa.
falhou o finalzinho. Cortou, mas né, que bom que os ouvintes estão participando. Estão trazendo experiências, relatos muito importantes. Tem aqui também de Anônima, no nosso interno. Mas está na hora do intervalo. A gente precisa cumprir isso. Que Emerson não vai liberar a gente dessa vez. A gente vai ali e volta já conversando sobre isso. Você vê como vai puxando um monte de fio e vai enrolando. E como é bom para trazer aqui para a mesa. A gente está hoje no especial Serviço de Saúde. Stephanie Serdic aqui comigo, Cristina Miranda e Lizzy Borges, advogada, professora também. A gente está discutindo sobre família. É rápido. Ser atendido de forma personalizada. Isso é cuidado. Ser recebido com comodidade e estrutura moderna. Isso é completo. Ser acompanhado psicologicamente lado a lado. Isso é cuidado. Ser tratado pelos melhores especialistas e as tecnologias mais avançadas. Isso é completo. Câncer Center Santa Isabel e Oncoclínicas. Uma parceria para oferecer um cuidado completo para você. O Monte Tabor fica na Galileia, onde aconteceu o milagre da transfiguração de Cristo. Transfigurar é transformar. Na Bahia, Monte Tabor é uma associação sem fins lucrativos que oferece serviços de educação e atendimento médico para milhares de pessoas. Ambulatório Social Luiz de Verzé, Centro de Tratamento de Doenças e Úlceras Venosas, Centro de Educação Profissional Ludovica, Creche Amor ao Próximo e a Missão Barra, no sertão da Bahia. Monte Tabor, há 49 anos, transformando a vida das pessoas. Saúde precisa estar sempre protegida. Nosso sistema integrado mantém seu histórico de saúde atualizado e pronto para ser consultado onde você estiver no país. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Ligue 71-3339-4975 e consulte nossos planos. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM-CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 4017. Na VAC Águas você encontra os filtros originais Everest. Não abra mão da qualidade de quem mais entende de purificadores no Brasil. Sua saúde agradece. Compre agora através do 3033-6503 e receba no conforto do seu lar, com entrega e instalação grátis. VAC Águas, 3033-6503. A oportunidade do seu negócio próprio chegou. Seja um franqueado da ótica que mais cresce na Bahia e fature até R$200 mil por mês. A ótica que mais cresceu nos últimos 6 anos, agora em 2023, quer que você se junte a nós nesta jornada de expansão, com uma consultoria especializada e melhores negociações com fornecedores e parceiros do mercado. A Ótica Salvador abre uma oportunidade única no ramo das franquias. Para saber mais, acesse óticasalvador.com.br/franquias ou entre em contato pelo número 71-99404-6055. Eu venci o câncer e sou grata ao GAC Bahia. Essa é Caroline Porto. E o GAC Bahia faz parte da sua história de superação. Em 35 anos, milhares de famílias foram assistidas, recebendo todas as condições para o tratamento do câncer. Histórias de superação como a de Caroline só são possíveis com a sua ajuda. Acesse gacbahia.org.br e seja um doador. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Informe publicitário. Alô Bahia, está no ar o programa sobre a segurança pública. Aqui você fica sabendo tudo o que o governo do estado está fazendo para garantir a proteção das famílias baianas. E a Secretaria da Segurança Pública tá chegando junto, viu? Tem muito investimento e trabalho na Bahia inteira. Só esse ano já foram entregues novas delegacias e companhias em Salvador, Irecê, Serrolândia, Itabuna e Andaraí. Todas novinhas e modernas, garantindo mais conforto para quem precisa do serviço e eficiência para quem trabalha. Por falar em modernidade, a tecnologia tem sido um aliado ao combate à criminalidade.
Nos últimos anos, foi investido mais de R$1 bilhão no Centro de Operações e Inteligência, na digitalização do 190 e no sistema de reconhecimento facial, que já ajudou na captura de mais de 900 foragidos. As estruturas físicas também estão sendo renovadas para facilitar o trabalho dos policiais e bombeiros. Além das delegacias, foram entregues os distritos integrados de segurança, companhias, IMLs e batalhões. São quase 100 novas unidades. E são mais de 5.500 viaturas novas, caminhões para o Corpo de Bombeiros, carros e motocicletas para a PM, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. As equipes também estão aumentando, com mais de 11 mil servidores para melhorar a atuação das forças de segurança. É muita coisa, viu? E tá dando resultado. No segundo semestre do ano passado, as mortes violentas caíram mais de 11%. Os feminicídios também fecharam o ano em queda, 13%. E os assaltos a bancos com explosivos tiveram a redução de 77%. É mais tecnologia, mais estrutura, mais policiais e menos criminalidade em toda a Bahia. É o governo do estado chegando junto para proteger as nossas famílias. Até a próxima. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. 4h38 de volta com o Metrópolis Serviço e Saúde, nosso especial de quinta-feira. Seguimos todos aqui a postos. Eu, Stephanie Suerdick, juntamente com Cristina Miranda, nossa convidada aqui no estúdio, seguindo conosco, abordando questões de família e tantas outras. Lise Borges, advogada, professora. E vamos seguir. Eu vou até voltar nesse último bloco. No finalzinho, Lise falou aí sobre o aspecto dela feminista e todo esse viés. E a gente abriu, vou voltar no ponto inicial, falando de violência patrimonial. Eu tô aqui com alguns dados, inclusive um estudo feito, né, recentemente, encomendado pelo C6 Bank, que é o Datafolha, justamente mostrando que a pandemia e os seus efeitos financeiros, profissionais e psicológicos são piores para mulheres, pretos e pardos e para membros de classes mais baixas. E agora aponta um aumento nos casos de violência por meio de recursos financeiros no ambiente familiar. Sim. A gente fez esse recorte, inclusive, da mulher, e aí os dados eles vão indo por outros aspectos, né, que aí mostram que chama atenção para agressões verbais, restrições à participação no orçamento familiar, nas decisões de consumo, como as que frequentes formas de violência patrimonial no Brasil ocorrem, né, se exacerbaram na época da Covid. Né? Segundo esse estudo, os relatos são mais comuns entre mulheres do que homens, e aquele recorte que a gente fez né, mais atrás. Então, na sequência, entre os incidentes com maior alta após esse período de pandemia, ser desestimulado a tomar medidas de controle do orçamento familiar, né, uma alta de 37%, também 37% em situações de ter negado por alguém da família pedido por recursos financeiros indispensáveis, e 24% a mais alguém da família ou que more junto para comprar bens e serviços usando o nome ou cartão do banco de outra pessoa. Também aumentou 18% situações em ser ameaçado por alguém da família com corte de recursos. Sim. A depender de atitudes pessoais. E aí a gente vai aqui por tudo que a gente falou. Eu acho que isso aqui resume, trazendo um recorte aí de um índice maior nas mulheres, mas que está dentro de todas as famílias, né, Lise? Verdade. É engraçado porque muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente vai vivendo e depois, assim, como advogada eu preciso falar. Às vezes é frustrante a gente ter que dar essa notícia para a mulher que procura a gente, né? Porque muitas vezes ela só sabe que ela está sofrendo violência quando ela procura uma advogada para poder entender o que é que está acontecendo, né? Então, é uma coisa que está tão naturalizada, né? Tão comum. Se a gente for parar para pensar, né? Principalmente nas mulheres, a gente não podia, até pouco tempo atrás, dispor do nosso próprio dinheiro. A gente tem um ranço, né? Eu falo isso, minha sócia diz que é para eu falar resquício, mas é ranço mesmo. Nosso direito civil é algo realmente, assim, que a gente precisa parar para pensar. Na época da minha avó, por exemplo, ela não tinha CPF. Minha avó não fazia compras do mês se não fosse com o CPF do meu avô.
né? O Estatuto da Mulher Casada à época tinha essa prerrogativa, né? Então a gente nós mulheres começamos a entender um pouco mais, né, de gerir o nosso patrimônio à medida que a gente vai começando, de fato, a ingressar no mercado de trabalho, né? E ainda muito atrelada a isso, né? Porque antigamente nós mulheres precisávamos de autorização ou dos nossos pais ou dos nossos maridos para trabalhar, né? E era comum que as mulheres dessem o dinheiro, o salário, né, proveito desse trabalho para que os maridos administrassem, né? Tanto é que a gente ainda tem determinados estigmas, né? Então, por exemplo, mulher que mexe com dinheiro geralmente é tida como incapaz, né? Isso está muito atrelado ao estereótipo de gênero. A gente vê, por exemplo, na advocacia, quem lida com direito tributário e empresarial geralmente são homens. O direito de família fica para as mulheres, que gostam de sentimentalismo, né? Mal sabem que a gente lida com patrimônio também. Fazer partilha de divórcio é uma loucura, né? E incomodar também. Muitas vezes a gente não fala, mas no eventual divórcio a gente precisa entender que aquela mulher tem direito, via de regra, de metade de tudo. Metade de tudo não é só casa, não. É metade de FGTS, de ação trabalhista que esteja em curso, de previdência, do saldo da conta, né? Uma série dos lucros da empresa. Isso é uma coisa muito importante. A gente pouco fala sobre isso. E é surreal. Lá no meu escritório, eu costumo brincar que minha mesa, ela tem uns pilotinhos, né? Porque como professora, eu acabo não me furtando dessas coisas. Para explicar que essa mulher tem direito aos frutos, principalmente quando a empresa foi adquirida, né? No meio da constância do casamento, ela tem direito à cota social. E quando ela não foi feita durante o casamento, ela é anterior, a mulher tem direito ao fruto da empresa. Ou seja, os lucros. E a gente não para pensar nisso. E tem direito para sempre? Ou se separar ali? Separando. A partir da medida que separou os frutos da empresa, né? É o que a gente chama de apuração de haveres, né? E apuração dos eventuais frutos, né? Então, são duas questões. É muito interessante, porque quando a gente fala dessa perspectiva patrimonial, poucas mulheres sabem disso, né? E aí, o que acontece? Uma coisa muito interessante, eu estava falando com minhas alunas esses dias, que é o seguinte: geralmente, em um divórcio, as mulheres ficam com os ativos, com a parte do dinheiro que gera passivo financeiro, e os homens que geram ativo. Então, isso é um dado que a gente tem muitos dados que tratam sobre isso. Acho que o Instituto Patrícia Galvão, inclusive, colocou algo nesse sentido recentemente. Que é assim, geralmente as mulheres ficam com a casa, né, para cuidar dos filhos. Então, a casa gera IPTU, conta de luz, água, telefone, afins, condomínio, né? E os maridos saem, muitas vezes, tranquilamente, porque estão com patrimônio que rende, né? Empresa, né? Sai com FGTS e afins. Isso é uma forma de violência patrimonial também. A ocultação patrimonial é o que a gente não fala sobre isso, é surreal. O que é ocultação patrimonial? Quando no divórcio você começa a ocultar bens. Então, você não abre sua conta, Muita gente às vezes fala assim, não, vamos fazer acordo, vamos. Uhum. Acordo é maravilhoso, eu adoraria resolver todas as coisas com acordo. Mas aí o acordo é só para dispor sobre a casa e a empresa, né? E todas as outras coisas. Porque se essa mulher quer abrir mão, tudo bem, eu acho ótimo, desde que ela saiba o que ela está fazendo, né? Está consciente. Tem mulheres que às vezes têm um patrimônio gigantesco, falam, doutora, eu só quero me livrar dessa pessoa, porque eu não aguento mais o tanto de violência que eu sofro em casa. Aí, eu não vou dizer para essa mulher, não, brigue pelo patrimônio, né? Tudo bem, se é isso que você quer, mas saiba que você tem direito a isso aqui. E o que acontece muitas vezes é a ocultação patrimonial no curso do processo de divórcio, em que a casa ou os ativos financeiros são passados para nome de outras pessoas, né? Então, vai para a mãe, para o tio, para o irmão, para terceiros, ou mesmo para dentro da empresa, né? O que a gente chama até, tem uma manobra no direito que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em que esse patrimônio que está, né, que era dele, dos dois, era comum, começa a ir sendo remanejado para a empresa, e na hora de partilhar a gente não consegue achar. Acha na empresa. Olha, tem como buscar? Tem. É interessante saber como é que vai buscar, né? Tem como buscar, porque, veja, ela não está sabendo que tem isso. Ele colocou no nome da mãe, no nome do irmão, no nome de alguém... Mas ela tem ideia disso. Ela pode não. Você botou o nome de sua mãe, mas não era pra botar, não. Tem como. Tem sim. A gente pode buscar tanto o histórico da empresa quanto de imóveis, né?
a gente consegue juntar os cartórios e o próprio magistrado, a magistrada, o juiz consegue fazer algumas diligências junto à Receita Federal, né? Buscar, inclusive, a questão do afastamento do sigilo bancário e fiscal, que é muito importante, né? Eu acho ótimo, porque muitas vezes quando a gente abre essas coisas, a gente vê que está tendo sonegação fiscal loucamente, né? E aí, geralmente... Tá faltando um pouquinho de tempo. E eu quero fazer uma pergunta, já que eu sei que Stephanie... Eu queria trazer aqui um dado complementar que Ótimo. É relacionado a isso, tudo que Liz estava falando, né? 24% das mulheres nessa pesquisa que eu citei dizem que já foram agredidas verbalmente ou humilhadas em temas ligados às finanças, Sim. contra 17% dos homens. 10% delas afirmam que já foram agredidas também fisicamente por alguém da família por causa de dinheiro. E aqui a gente volta também àquele recorte dos idosos, né? A pesquisa também apontou que entre os idosos, essa violência econômico-financeira se manifesta com frequência em situações em que outras pessoas usam de forma inadequada os recursos financeiros dessa pessoa mais velha. Sim. E cai em tudo isso, né, que a gente abordou aqui. Falta bem pouquinho tempo e, como eu aprendi com Stephanie, esse último bloco a gente tem que falar de alguma forma do futuro. Ela sempre pede, né? E a gente não tocou num ponto que está se falando muito também, que a gente queria falar sobre. Fala-se agora numa lei, Larissa Manoela. Ah, é verdade. Verdade. Tem um projeto necessário de lei. Ou não? Tanta lei que precisa, gente. Não, sério. Vamos lá, né? Eu deixei até aqui o projeto de lei, porque eu não vou lembrar o número, mas é importante a gente falar sobre isso, porque tá assim, já foi proposto um projeto de lei. Eu acho que a gente tem muita coisa para a gente se preocupar, sabe? Esse projeto de lei, ele visa fazer com que, quando da abertura da empresa, de qualquer empresa que tenha menor envolvido, o Ministério Público, né, se manifeste, autorizando ou não, enfim. Isso já existe quando a gente pensa na parte processual. Dentro de um processo, o Ministério Público ele tem que estar, né, enfim, atrelado a todas as situações que versem sobre o interesse, né, da criança e do adolescente. Eu, particularmente, acho que é uma lei ok, né? Podemos falar assim, né? Eu acho que a gente tem algumas questões aí sobre autonomia que a gente deve debater. Só que o meu problema maior é o seguinte: é muito complicado a gente aprovar uma lei sem que a sociedade se manifeste, né? Principalmente quando nós falamos de legislação que toca o direito das famílias. É muito difícil a gente aprovar uma legislação que ainda não foi aprovada, né? É só um projeto de lei que deve aí caminhar. Mas a gente já vê algumas leis, né, que são baseadas em situações de famosos, né? Então, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, a gente tem a Lei Mariana Ferrer, né? E agora essa propositura do projeto de lei Larissa Manoela. Então, tem um fundo muito importante essa lei, mas é necessário que a gente aprofunde isso com a sociedade civil. Eu fico muito preocupada quando a gente aprova leis de forma muito rápida, com quase que uma manobra para poder conseguir, de fato, que a lei seja aprovada e não traz isso para o debate popular. A lei de alienação parental foi assim. E eu acho que não à toa a gente tem algumas polêmicas com a alienação parental até os dias atuais, né? Muitas pessoas, inclusive, se manifestando de forma contrária. Então, eu tenho muito medo da gente não ampliar o debate para poder tratar sobre isso, né? Porque o caso Larissa Manoela jogou uma luz, mas a gente precisa tentar entender como a sociedade civil verifica isso, e mais que isso, será que é só isso que acontece? Será que são só nas empresas? Será que de outras formas essa violência patrimonial não acontece também? Porque já que a gente vai criar uma lei, né, que essa lei seja de fato para proteger, né, não para poder pensar uma coisa em específico para poder resolver. E fica a crítica que eu sempre tenho quando a gente fala sobre legislação, né, no direito das famílias, que é o seguinte: a gente tem muita coisa importante para aprovar. Até hoje, o casamento homoafetivo não tem uma lei sequer, né? A gente tem um Código Civil que é de 2002, mas o texto dele, a redação dele é de 1970. Então, é um código que é novo, que é de 2002, mas não é atual. Então, a gente acaba lidando com um código que é muito limitado. A gente precisaria de algumas atualizações, principalmente em direito de família, para incluir mais pessoas, né? Para alargar esse conceito de família. Nossa lei, o texto legal hoje ainda é extremamente discriminatório. Reconhece casamento entre homem e mulher. Reconhece união estável entre homem e mulher. Muito embora já tenha um entendimento diferenciado pelas cortes superiores, mas o texto ainda está lá. Por que não fazer essa mesma movimentação para poder a gente, né, pensar em uma legislação mais ampla, revisar talvez, né, o Código Civil, trazer essas inovações atreladas ao poder familiar,
né? Mas fazer isso de forma mais ampla, mais abrangente e conversando com a sociedade civil, que eu acho que é o principal. Então, eu vejo coisas boas nessa lei, mas eu acho que a gente poderia se aprofundar um pouco mais. E eu acho que é necessário que a gente escute também, né, a sociedade, porque é para ela que a gente está legislando, né? Tenho muito isso em mente. Ela é necessária? No sentido, nesse ponto, você acha que ela é positiva? Talvez para o caso mas... Larissa Manoela fosse, de fato, interessante a gente ter situações como essa. Mas eu acho que não é só na perspectiva da constituição da empresa, porque tem outras formas de exploração do trabalho das crianças, dos filhos, que não necessariamente por empresa, né? Então, a gente vê situações que, enfim, inclusive trabalhos informais que acontecem, né? A gente vê casos de meninas, blogueiras, funkeiras e afins, né? Que MCs que são famosas aí com 12, 13 anos de idade sendo exploradas nesse fim, que a gente nem sabe ao certo se há, de fato, a regularização dessa situação, né? Então, eu acho importante a gente olhar para a perspectiva da empresa. Mas a gente já vive em um país que essa exploração é tão naturalizada que muitas vezes não é por meio da empresa que isso acontece. Acontece de várias outras formas, inclusive de forma informal. Né? Ou até mesmo saindo também desse âmbito, né, que a gente tem o holofote da fama, isso pode acontecer também com pessoas que não têm visibilidade de alguma forma. Sim. Né? A lei poderia ser ampla a tal ponto de alcançar também a sociedade com esse olhar mais amplo também? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. E acho que a gente tem que pensar não só na perspectiva empresarial, porque acontece muitas vezes de nossos filhos serem beneficiários de outras coisas. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, coloco essa casa no nome do meu filho, né? Quem é que consta como proprietário dessa casa? É uma criança, né? E aí é um bem que está sendo administrado pelo pai, mas de que forma essa administração acontece? Eu me preocupo muito porque é um ramo empresarial que é importante, mas não é só ele, né? A gente precisa cuidar sobre os bens das crianças e adolescentes, né? Sobre o patrimônio que essas crianças e adolescentes têm, não só a perspectiva empresarial. É bom a gente tratar da perspectiva empresarial? Mas na nossa realidade, no nosso popular, a gente sabe que para a gente criar uma empresa, a gente paga imposto, né? É difícil formalizar, é complicado, você precisa pagar um contador que precisa estar lá, né? Enfim, é custoso ser empresário no Brasil hoje. Então, eu acho que essa lei ela vai ser interessante se ela for aprovada, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além, porque nem tudo é resolvido mediante o direito empresarial, digamos que, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente tem um princípio no Estatuto da Criança e do Adolescente que se chama da proteção integral. As crianças e adolescentes, eles têm a absoluta prioridade, a gente precisa sempre pensar no melhor interesse deles, e tem um princípio também que se chama a proteção integral. A gente precisa proteger eles de todas as formas possíveis, né? Então, eu acho, no meu sentir, quanto mais a gente, de fato, pensar nesse bem-estar, né, melhor. E, na minha concepção, se a gente for parar para observar, a gente já tem lei suficiente para poder tratar sobre esse assunto, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente poderia, como é que eu posso dizer, suprir essa legislação. Mas a gente, no Brasil, ainda, infelizmente, temos que parir leis para educar a população, né? Então, a gente precisa de uma lei específica para poder dizer que não é ok matar mulheres. A gente já tem o homicídio, mas a gente precisa do agravante do feminicídio. Para ensinar a nossa população que matar mulheres não é legal e que mulheres são humanas, né? Então, matar pessoas é também matar mulheres. Então, infelizmente, a gente tem situações que eu acho que a gente precisa, de fato, educar a população. Né? E acho que as leis acabam tendo não um caráter punitivista necessariamente, mas talvez pedagógico. Acabou, infelizmente, nosso tempo. Chega falando horrores. Não, Ótimo. maravilhoso, sério, de verdade. Vocês não podem me dar o microfone, não, senão eu fico conversando horrores. Adoro. Você vai voltar sempre, né? Sempre tô por aqui. O carcereiro privado me chama. Não, isso é pra gerar prova, eu deixo ali arquivado. Claro. Dizer, sim, quando te chamar. Não quero uma negativa. Foi um prazer enorme. Stephanie Suerdick, Lise Borges, advogada, professora, esteve aqui com a gente, mas acabou, né, Stephanie? Infelizmente. Quinta-feira que vem tem mais. Sim. Voltamos. Não fiquem com saudade, que semana que vem tem. Amanhã voltamos, né, cada um no seu horário. É uma delícia, mas eu adoro quando tenho companhia.
Mas é bom esse gostinho de quero mais. É bom que a gente espera com expectativa a próxima quinta-feira, né? Sempre com um novo tema pra gente abordar. Lizy, também muitíssimo obrigada. É sempre oportuno conversar e aprender muito, né? Sempre. Com ela aqui não tem como. Maravilhoso, maravilhoso. Emerson, tudo certo. Acabou nosso tempo, não é isso? Jefferson Hora também lá, vai cortar a gente. Não esqueçam que vem Jornal da Cidade, então continuem aí sintonizados, conectados. Nossa programação continua e amanhã voltamos. E se perder alguma coisa, você vai lá no YouTube, youtube.com/portal Metro 1. Vai assistir tudo novamente, vai compartilhar, vai mandar pra Lizy, Livi e tal, maravilhoso, adoro. E a gente também vai fazer isso. E com todos os programas é assim, tá? É muito bom. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Você ouviu o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Fique agora com o Jornal da Cidade. Metrópolis Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT Tomografia de Retina e Nervótico. Pensou em Purificador Everest, pensou em VAC Filtros. Anote 3033-6503. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. E Câncer Center Santa Isabel e Oncoclínicas. Um cuidado completo para você. Querido ouvinte, querida ouvinte, preste atenção porque agora o assunto é segurança pública. É a Bahia chegando junto para combater a criminalidade. Só em 2023 já foram entregues delegacias e companhias em Salvador, Irecê, Serrolândia, Itabuna e Andaraí. E nos últimos anos, mais de 1 bilhão foi investido pelo governo do estado.